Richard Norris Williams não apenas saiu vivo do Titanic, mas também ganhou um campeonato de tênis nos Estados Unidos no mesmo ano. Para começar, Richard Norris Williams nem deveria estar no RMS Titanic. O jovem tenista americano pretendia deixar a Europa mais cedo, mas um ataque de sarampo atrasou seu retorno para casa. Em vez disso, ele e seu pai embarcaram no navio condenado em 10 de abril de 1912 e navegaram até o desastre. 5 dias depois, Norris escapou por pouco do catastrófico naufrágio do Titanic com vida. Mas isso é apenas o começo de sua história notável. Na época que Richard Dick Norris Williams embarcou ali no Titanic em 1912, ele havia feito um nome para si mesmo como um jovem jogador de tênis promissor. Ele planejava retornar aos Estados Unidos para jogar torneios e se matricular em Harvard. Mas em 14 de abril, por volta das 11h40 da noite, o Titanic bateu em um iceberg. Richard e seu pai Charles, um descendente direto de Benjamin Franklin, deixaram sua cabine de primeira classe no deck C quando o desastre se desenrolou. Sem saber o que fazer, eles se dirigiram para o bar. Eles pararam no caminho quando encontraram um administrador tentando abrir uma porta emperrada. Quando os passageiros entraram em pânico do outro lado, Richard bateu com o ombro contra a porta e entrou. O comissário, conforme é relatado inclusive no filme Titanic de 1997, disse a Richard que iria denunciá-lo ao White Star Line por danos ao navio. Quando Richard e seu pai Charles finalmente chegaram ao bar, outro mordomo disse a eles que estava fechado. Charles entregou a Richard seu frasco vazio e eles foram ao lado do ginásio do Titanic. Enquanto Richard pedalava em uma bicicleta ergométrica para manter seu corpo aquecido, eles ouviram o educador físico do navio meio que se gabando, dizendo que um colete salva-vidas iria atrasá-lo. No final das contas, a falta de colete salva-vidas fez muita diferença. Enquanto a água gelada engoliu o navio, Richard se sentiu puxado pelo mar. Seu pai Charles foi esmagado pelo funil de desabamento ou então acabou se afogando. Em um dos seus relatos, Richard disse o seguinte: "Não fiquei embaixo da água por muito tempo e assim que cheguei no topo, tirei meu grande casaco de pele. Eu também tirei meus sapatos. A cerca de 20 metros de distância, eu vi algo flutuando. Eu nadei até lá e descobri que era um barco dobrável." Do meio do mar escuro, ele olhou para as luzes bruxuleantes do navio naufragando, e ele disse que foi uma visão assustadora. E ele continua em seu relato dizendo: "À medida que a proa afundava, a popa se erguia cada vez mais alto no ar. Depois girava e balançava lentamente sobre minha cabeça. Se tivesse caído, eu teria sido esmagado. Olhando diretamente para cima, vi as 3 hélices e o leme claramente delineados contra o céu claro. Ela deslizou para o oceano, sem sucção, sem barulho." No convés, ambos, tanto Richard quanto seu pai, mergulharam na água. Richard, com braçadas mais rápidas, tentava se aproximar de um bote salva-vidas. Seu pai também nadava com facilidade, mas foi morto quando uma chaminé do navio se deslocou e caiu em sua cabeça, o matando e ancorando seu corpo ao fundo do mar. O filho observou paralisado, mas logo retomou o nado em direção ao barco dobrável. A perda do pai não apenas tirava um membro querido de sua família, mas tirava o empresário e o treinador do jovem, na época com 21 anos. Enquanto aguardava o resgate, Richard ficou apoiado no bote com a água até os joelhos em uma temperatura de menos 2 graus Celsius. Quando o navio irmão RMS Carpathia chegou, estava imobilizado da cintura para baixo. Embora Richard e outros sobreviventes do Titanic tenham sido resgatados pelo Carpathia, sua aprovação ainda estava apenas começando. O médico do navio deu uma olhada nas pernas congeladas do jovem e disse: "Olha, vai ter que amputar." Sua situação preocupou os médicos da embarcação, que acreditavam que o congelamento dos membros inferiores havia causado uma falência funcional e, caso não fosse amputado, poderia necrosar assim que retomasse a temperatura ambiente. Norris, é claro que recusou, e disse ao médico que precisava das pernas para jogar tênis e disputar campeonatos. Determinado a recuperar a sensibilidade de suas pernas, o jovem Norris fazia caminhadas pelo convés do Carpathia a cada 2 horas. Poucos meses depois, ele estava de volta às quadras de tênis. Em agosto de 1912, Richard venceu em duplas mistas com Mary Brown no Campeonato Nacional dos Estados Unidos, hoje chamado de US Open. 2 anos depois, ele derrotou um companheiro sobrevivente do Titanic. Estudando na Universidade de Harvard,
Consagrou-se campeão universitário em 1913 e 1915. Ainda no ano de 1913, Williams foi convocado para a equipe norte-americana do Desafio Internacional de Tênis, perdendo um dos jogos disputados. Em 1914, conquistou seu primeiro título no US Championships. Williams capitaneou o time norte-americano no Desafio Internacional de Tênis entre 1921 e 1926, conquistando o título enquanto estava na função. Não só foi o capitão, mas também participou como jogador de duplas nas finais de 1923, 1925 e 1926, ganhando suas 3 partidas, junto com Bill Tilden e outras 2 com Vincent Richards. Também conquistou a medalha de ouro em duplas mistas nos Jogos Olímpicos de Paris de 1924. Norris também fez uma breve pausa no tênis para servir na Primeira Guerra Mundial, onde por sua bravura chegou a ganhar medalhas. Em seu retorno, ele mais uma vez conquistou várias vitórias e até ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 1924 em Paris. O quase amputado chegou a receber uma vaga ali no Tennis Hall of Fame em 1957. Então, um jornalista do The New York Times considerou Richard em sua melhor forma, imbatível e mais deslumbrante do que Tilden, o principal tenista entre 1920 e 1925. Por tudo isso, Richard Norris Williams raramente falava sobre tudo o que aconteceu no Titanic. Ele digitou um livro de memória sucinto de 35 páginas perto do fim de sua vida, onde tocou nesse incidente de forma muito breve, mas ele não queria fazer publicidade com isso. Após aposentar-se da carreira de tenista, dedicou-se ao mercado financeiro na Pensilvânia e foi presidente da Sociedade Histórica da Pensilvânia. Foi só após a publicação de A Night to Remember, um livro de 1955 sobre a catástrofe do Titanic, que Williams tornou-se familiarizado com seu autor, Walter Lord. Em 1962, Williams encontrou-se com Lord e fez um relato detalhado do naufrágio. Embora tenha sido relatado que o pai, entre outros, foi esmagado pela chaminé caindo para frente e que ele escapou por pouco, Williams não menciona isso em sua conversa com Lord. Norris Williams morreu em 2 de junho de 1968, como sobrevivente do Titanic, soldado condecorado da Primeira Guerra e campeão de tênis. Seu neto o chamou de homem modesto que não gostava de falar sobre si mesmo e que a humildade o seguiu até o fim da vida. Em breve eu estarei divulgando alguns cursos aqui para você que tem fome e sede de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém pode te roubar. É a única coisa que você vai levar para o resto da vida. Isso, inclusive, vai te ajudar se você pretende fazer um concurso público, uma faculdade ou simplesmente até mesmo achar um emprego, só para você ter uma ideia, ou achar um emprego melhor. Porque quanto mais culto você se torna, mais valorizado você também será. Serão cursos que até uma criança pode fazer que vai aprender. E falando em criança, não existe esse negócio de idade para aprender, não importa a idade que você tem. Então, para garantir a sua vaga, quando eu começar a divulgar os cursos aqui, verifique sua inscrição, me segue lá no Instagram, @rutakaminosenshi, porque nessas redes sociais eu vou estar mantendo vocês mais bem informados também sobre esses cursos, ok?